Olá, está começando mais uma edição do GeoCast, um podcast da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Esse programa só é possível por meio do edital de fomento do Conselho Regional de Engenheiros Agrônomos e Geociências do Paraná. Meu nome é Elisandra e eu vou conduzir aqui um bate-papo hoje sobre a agenda parlamentar do CREA e também a frente parlamentar do CREA. Você conhece esse programa que contribui para melhorias aí da gestão pública? Então, para comentar esse assunto, vamos receber os nossos convidados. O presidente do CREA Paraná, o engenheiro civil Ricardo Rocha. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado aqui, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar debatendo, falando sobre a nossa agenda parlamentar, que é um processo mais amplo, que depois a gente vai explicar, e a frente parlamentar, que é algo envolvido dentro da agenda parlamentar, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Isso, vamos ter bastante tempo para conversar aqui, presidente. Está com a gente aqui também o diretor administrativo e engenheiro agrônomo Clodomir Ascari. Seja bem-vindo, diretor. Obrigado, é prazer estar com vocês aqui, uma satisfação muito grande de nos dar a oportunidade de explicar um pouco mais aqui para a comunidade o que é essa agenda parlamentar, frente parlamentar, um assunto tão importante que vai fazer uma grande diferença aqui para a nossa comunidade. Vai ser esclarecedor com certeza, e aqui do meu lado, o nosso anfitrião, o geógrafo e presidente da AGB Regional Maringá, Erivelto Prudêncio. Obrigada, Erivelto, mais uma vez, estamos juntos aqui. Eu que agradeço a presença do presidente do CREA Paraná, do engenheiro civil Ricardo Rocha, do diretor Clodomir Ascari. Uma grande honra para nós ter vocês aqui conosco, debatendo esse tema que é suma importância e super atual no CREA e também para a sociedade, né, presidente? Exatamente, né? A gente está num trabalho já intenso há muito tempo, né? Não é de hoje, em cima desta agenda parlamentar. Na agenda parlamentar, às vezes se perguntar, né? O que o CREA, né? Assim, ó, o CREA vai mexer na agenda parlamentar, né? Que até lembrar das nossas funções, né? O que faz um conselho profissional? O conselho profissional cuida das profissões. Ele dá as diretrizes éticas, ele faz o registro, ele permite, no caso das profissões regulamentadas, que o exercício possa ser feito adequadamente, cuida como fiscalizador, né, na sociedade, de que em alguns espaços onde há necessidade de profissionais, esses profissionais estarão atuando, né, o chamado combate ao exercício leigo, né? Não é possível numa sociedade como a nossa, e depois nós podemos dar exemplos, de que onde há necessidade do engenheiro civil, do engenheiro agrônomo, do engenheiro eletricista, ele não esteja lá exercendo a sua atividade. Isso para o bem da sociedade, para a defesa da sociedade, para se dar segurança. E aí surgiu, há muito tempo atrás no CREA, essa ideia da agenda parlamentar, né? Não é só, claro, no CREA, em outros conselhos profissionais, mas no CREA ela ficou bem estabilizada, ficou assim estruturada a partir de gestões anteriores, especialmente do presidente Cabrini. E na nossa gestão houve uma ampliação desse processo de agenda parlamentar. O que a gente percebe, né? Isso até foi uma demanda, né? Que durante a campanha a gente conversa com os profissionais e o presidente, ele faz um plano de gestão. E eu tinha um plano muito aberto, com muito diálogo. Nessa proposta de diálogo, muitos profissionais diziam, olha, nós profissionais dependemos de legislação. Essa legislação, às vezes, é federal, às vezes é uma legislação estadual, municipal, muitas vezes são resoluções de órgãos públicos, né? Para citar aqui, nosso diretor Clodomir aqui presente, os engenheiros agrônomos. Há muita coisa regulamentada pelo Ministério da Agricultura, o chamado MAPA, né? Então, nós precisamos estar atentos, porque isso afeta o exercício das nossas profissões, afeta o exercício ético das nossas profissões. E vínhamos debatendo, né? E a agenda parlamentar, então, para quem quiser conhecer, até convido aí, né? Para quem esteja nos assistindo, acessar o site do CREA, tem uma explicação detalhada, tem propostas, né? Como é que a gente trabalha na prática a agenda parlamentar? São sugestões que nós, profissionais, através de documentos formalizados do CREA, colocamos à disposição da sociedade. Então, quem entrar no nosso site, né? Até não sei se é possível, né? Que quem sabe a gente pudesse interagir se tivesse condição, mas fica aí o convite para quem estiver acompanhando. Há uns documentos denominados cadernos técnicos. Cadernos técnicos são sugestões
de políticas públicas, de orientações ao poder público estadual, federal, municipal, sobre como determinadas áreas devem ter a participação dos nossos profissionais e cuidados para a sociedade, né? Vou lembrar de algo que a gente recentemente aqui fez até um outro material no Crédito de Comunicação sobre arborização. Então nós temos lá um caderno técnico que fala sobre arborização. A arborização é coisa muito séria. Os municípios aqui estão na cidade de Maringá, né, que é conhecida e reconhecida como uma cidade que cuida muito bem de todo um plano de arborização. Tem locais, né, Horto, Partingá, que parece que deixa a cidade mais, né, como um pulmão, né, um ar melhor. E a arborização merece um cuidado. Olha, quais espécies devem ser plantadas, qual é o manejo, como é que se faz um plano. E os municípios têm isso, devem ter isso em regulamento. Né? Então, nós colocamos lá nos chamados cadernos técnicos vários assuntos, né? Ontem, um outro aí, que a gente estava olhando assim, parques e diversões. Parques e diversões, diria assim, a coisa mais séria que existe, né? Estamos pensando em diversão. Fazer aqui um paradoxo, né? Quantas pessoas utilizam parques de diversões? A seriedade em termos de as pessoas que vão usufruir tem que ter um parque seguro. Eu posso depois até citar exemplos. Infelizmente, a gente acompanha acidentes, né, que ocorrem, seja porque as partes chamadas estruturais não foram bem feitas, porque pode haver uma questão de instalações elétricas que possa levar a algum choque, a alguma situação Acidente grave. Acidente. Então, o que nós trabalhamos? Recomendações de projetos de lei em que nós sugerimos procedimentos, formas de atuação dos nossos profissionais, leis que regulamentem adequadamente, né? Vamos pegar aqui, vamos dar uma chance para a geografia, assim, ó, impacto de vizinhança, que é uma área que os geógrafos têm trabalhado, né? Então, eu sei, por exemplo, que Maringá discute uma lei agora que está revendo, sim, né? Isso você vê, o presidente acaba interagindo aí com as suas bases. Tá sabendo disso? Pediram até para ligar para o presidente da Câmara, porque a gente tem entendimento que o geógrafo, por exemplo, deva sim ser um profissional que deva participar, inclusive coordenar estudos de impacto de vizinhança. Então isso é regulamentado por lei. Aí é um exemplo direto da agenda parlamentar em ação, né? E até um mote que agora nós temos lá, nós tínhamos a agenda parlamentar. Assim, como é que é a agenda parlamentar em ação? São essas atividades que a gente faz ao longo de alguns momentos, né, nos relacionando com setores públicos, municipal, estadual ou federal. Esses cadernos técnicos, presidente, eles são realizados com alguma periodicidade ou de acordo com a demanda e são feitos pelos conselheiros, pelos profissionais relacionados ao CREA? Muito bem, Alexandre, você ajudou aí a colocar, né, para quem está aqui nos ouvindo, vendo, nós de tempos em tempos revemos os cadernos, e aí os atualizamos. Necessariamente são profissionais que são relacionados ao tema, que são especialistas daquele tema, né? Então, parque de vizinhança, chamaríamos um geógrafo ou um profissional que atua nessa área, que é reconhecido, ele é convidado a fazer esse material e nós formatamos dentro de claro, de uma imagem, dentro de uma identidade visual da agenda parlamentar. São 4 eixos lá, se encaixa um dos eixos e aí eles ficam disponibilizados. Como você mencionou, o que ocorre? Muitas vezes existe uma nova norma técnica, existe uma nova lei, existe algum novo entendimento sobre determinado assunto. E aí nós convidamos aquele mesmo profissional que fez para que ele renove um caderno técnico, ou este profissional, olha, no momento não posso, pode ser que a gente convide outros, né, que venham a dar uma segunda visão, uma visão atualizada desse mesmo tema, né, ou de uma abordagem que se fosse parecida. Mas, como você mencionou, nós temos momentos, e aí talvez a gente pudesse falar nisso na agenda parlamentar, às vezes momentos municipais, estaduais e federais. E aí a gente renova esses materiais. Então, ou seja, a agenda parlamentar do CREA, ela atua em todas essas instâncias, não só, a gente está falando aqui do CREA Paraná, a gente pensa na Assembleia Legislativa do Paraná. Mas então, na verdade, ela atua em todas essas instâncias, municipal, estadual e federal. Isso, até se... de novo, eu convido a ver o nosso site da agenda parlamentar.
A gente vai observar o seguinte: o ano que vem nós vamos ter eleição municipal. Sim. Nós criamos uma sistemática que fazemos o seguinte: primeiro, verificar todas as documentações dos cadernos técnicos. Há uma segunda espécie que é chamada Estudos de Desenvolvimento Básicos, chamados EBDM, Estudos de Desenvolvimento Básico, que podem ser municipais, estaduais, regionais. Então, esses são mais focados no Paraná. O que é um estudo de desenvolvimento básico municipal? Por exemplo, aqui em Maringá, pretende-se criar um novo parque, se ter algum cuidado específico com a cidade ou com a região. Então, a associação, pode ser a Associação dos Geógrafos, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá, Associação dos Engenheiros Agrônomos, eles propõem regionalmente essa política. O segundo conjunto são os cadernos técnicos. No período pré-eleitoral, traçamos uma estratégia, e quando se inicia a campanha, no caso, vamos particularizar os municípios, nós temos os vereadores, os prefeitos, que serão visitados pelas nossas entidades, pelas associações de engenheiros, né, associações de engenheiros agrônomos, associações de geógrafos, entregando esses materiais, discutindo com esses candidatos a prefeito, candidatos a vereador, se eles se interessam por assumir, e muitas vezes até fazer um termo, né? Quando a gente pega eles no momento ali de campanha, né? Às vezes eles gostam, faz um termo de compromisso de que vai assumir determinada política, vai utilizar aquele material que o CREA ofertou como apoio na sua gestão, quando se for prefeito, ou enquanto vereador, para criar um projeto de lei. Passado o período eleitoral, aí nós chegamos com os eleitos, né? Falou assim: olha, você lembra que nós nos visitamos, né? Fiz isso aqui em Maringá, fiz isso, por exemplo, em Londrina, com o prefeito Marcelo Berinatti, prefeito Paranhos, que é da minha cidade de Cascavel. O que nós vamos lá conversar? Prefeito, lembra que o senhor assinou, se comprometeu, né? Nós temos um dos programas muito interessantes que envolve a agenda parlamentar, o Casa Fácil, Assistência Técnica à Moradia, né? É uma política de apoio para a população de baixa renda até 3 salários mínimos, em que o CREA apoia a elaboração de projetos e acompanhamento da execução, de forma gratuita para essas pessoas, mas com intervenção da prefeitura, custeando, né? Se fosse no SUS, profissionais de engenharia, né, de agronomia, que venham a apoiar esses projetos. Então, daí, quando o prefeito está eleito, nós: olha, prefeito, o senhor se comprometeu conosco, vamos lá e conversamos, estamos aqui para dar o apoio. Em algumas propostas de políticas públicas, nós podemos atuar propondo uma lei, propondo um processo, uma dinâmica, mas também, como no caso do Casa Fácil, a gente pode chegar até a se colocar à disposição de mão de obra, de parceria, em que a prefeitura, aportando recursos para a Associação de Engenheiros, nós colocaremos profissionais à disposição daquela política pública. E houve um desdobramento em relação ao Casa Fácil, né? Foi até conversado ontem, Lisandro, que são as ATIs, né? As ATIs que foi, assim, meio que baseado, né? Vamos dizer assim, no Casa Fácil, para que essa assistência técnica chegasse a uma política pública de Maringá, né? E é uma cópia do bem, né? É uma cópia do bem. Até, talvez nem todos saibam aí o significado da sigla, né? ATIs é Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Exatamente na linha do Casa Fácil, como você falou. É uma proposição de lei muito espelhada no Casa Fácil, em que se coloca à disposição da população de baixa renda apoio, então, em termos de projeto e acompanhamento de execução, e vai ao encontro do que o CREA trabalha, né? A sociedade precisa estar coberta por profissionais. Nós não podemos entender que hoje, né, século XXI, tudo que nós temos de recurso, alguém esteja construindo uma casa sem a presença de um profissional adequado, e essa casa pode ter problemas de segurança. Ela não vai ser registrada num cartório, e é um lado que a prefeitura também ganha com isso, porque ela tem habitações feitas dentro da regulamentação municipal. Então, bem lembrado aí, Beto, essa lei do ATIS, né, da Assistência Técnica, Habitação e Interesse Social, ela está ocorrendo aqui em Maringá e faz parte da agenda parlamentar. Faz parte? Faz parte da agenda parlamentar. Legal. É isso aí. E, diretor, qual que é a diferença, então, entre agenda parlamentar e frente parlamentar? Muito bem, eu estava acompanhando o presidente aqui e assim, me enchi de ideia aqui para falar, para tentar explicar, porque assim,
A agenda parlamentar, ela surgiu há anos, muitos anos atrás, com o objetivo de envolver o sistema CREA com a sociedade, dar esse envolvimento, dar esse significado de que o CREA está aí para dar um apoio à sociedade, né, para proteger a sociedade. E eu, como presidente de entidade, mais de 10 anos atrás, estou nessa minha caminhada aí no sistema, eu me envolvi nessa agenda parlamentar, preparando material para a campanha dos prefeitos. Apresentei os prefeitos que eram candidatos, o eleito branco, né, em Pato Branco. E aí o presidente estava falando, eu estou falando de uma forma prática para quem os amigos estão nos acompanhando aqui do Geocast, eles entendam, espera um pouquinho, o que interessa para nós, onde é que nós entramos aí nessa conversa? Então, o presidente falava, né, que depois a gente vai conversar. No meu caso, o prefeito eleito me chamou como presidente e falou: olha, meu amigo, tudo isso que você me apresentou no caderno, nessa agenda parlamentar, me apaixonei, eu quero que vocês façam isso para mim. O programa de governo. Exatamente. Caiu no colo dele. Teve 2 assuntos, né, as estradas rurais e internet. Então, vejam, bons exemplos. O caderno técnico, o EBDU que foi entregue em estradas rurais e internet no campo. Asfalto no campo. Então, foi assim. Ele me chamou e falou: olha, eu tenho 2 vagas para vocês aqui, né? Meio ambiente, Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura. Voltei para nossa associação, falei: pessoal, olha, eu fui lá achando que era uma conversa, alguma coisa assim, e voltei com 2 vagas. Só que assim, nossos colegas, porque aí tem uma situação que ainda a maioria da sociedade ainda tem assim um certo assim receio de política. Acho que a política não é uma coisa, infelizmente pensam assim. E não quer envolvimento. Nós sofremos um pouco assim também, quando a gente tira uma foto de determinado ambiente, de determinado parlamentar, o pessoal fica assim com a gente, mas assim, nós estamos no meio. Por mais técnico que sejam os assuntos que nós estamos, nossa área é uma área técnica, mas as decisões, elas são políticas. Então nós precisamos pegar essa nossa linguagem técnica e converter elas numa linguagem parlamentar, e precisamos dos parlamentares, dos vereadores, prefeitos, governadores, presidente, para que as coisas aconteçam. Então, eu surgi no meio dessa história de frente parlamentar e agenda parlamentar na cinza. E aí, na verdade, eu também não imaginava entrar na prefeitura, mas aí, como meus colegas, todos nós lá, nós não tinha, aí alguém que se prontificasse a assumir. Não estava preparado, cada um na sua carreira, não sabia também, porque é um trabalho meio ingrato, porque de uma hora para outra, né, você vai abandonar o que você tem certo, pegar uma vaca, o prefeito, olha, não deu certo, você está fora. E não tem compromisso, não tem um contrato, né? Bom, e aí eu acabei assumindo, deixei temporariamente as minhas atividades, até uma promessa. O prefeito falou: olha, você fica uns 3 a 6 meses, até que você me ajuda a encontrar alguém aí, mas vamos tocar, eu quero pegar pessoas qualificadas tecnicamente para os cargos. Eu acabei caindo num conto dele aí, porque eu acabei ficando uns 8 anos. A gente vai meio que se apaixonando. Então, a agenda parlamentar é isso. É você fazer todo o estudo regional, estadual, enfim, de uma situação da cada uma das suas áreas, e aí os geógrafos da área dele, né, deixar bem o material, esse caderno está bem elaborado. Que no momento, porque a todo momento você vai encontrar com um político ou com algum parlamentar que vai ter interesse nas ideias de vocês, e eles que vão resolver a situação de vocês. Então é isso que eu quero dizer de uma forma prática. E o avanço que nós tivemos agora, e eu acho que já fez e vai fazer uma grande diferença, foi a frente parlamentar, que o presidente Ricardo tem um mérito enorme nisso aí, porque ele lutou muito para isso. Ano passado, nós conseguimos um espaço na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, foi criada essa frente parlamentar das engenharias, agronomia e geociência. É uma coisa mais recente. É mais recente. Para o desenvolvimento sustentável do Estado do Paraná. O que é isso? Isso significa o seguinte: a Assembleia ela tem algumas comissões, algumas frentes parlamentares. E frente parlamentar é no máximo 15. É uma história, depois o presidente pode complementar, e a luta foi dele. Nós só ajudamos ele. É importante saber disso. Depois o presidente vai contar isso aí para vocês aí. Mas enfim, a frente parlamentar agora, é importante, Elivelto, que os colegas da sua entidade, que eles trabalhem, pensem, porque nós vamos ter agora no dia 19 de junho, um momento de nós entregar alguns projetos de leis, de preferência, pelo menos um de cada modalidade. Que é o momento que nós vamos ter, porque agora é o seguinte, nós estamos lá dentro. Nós temos um espaço que é nosso.
ele é composto por deputados, mas nós temos direito para interagir com essa frente parlamentar. A direita fala lá também, né, na Assembleia. Nós teremos espaço para nós conversar agora. Ou seja, nós seremos, eu tenho falado assim numa linguagem mais prática. Agora nós saímos da arquibancada e entramos para o campo, colocamos uma chuteirinha ali. Tem uma cadeira cativa lá dentro. Nós estamos dentro. Agora nós reclamávamos dos pernas de pau que estavam lá, agora nós estamos convidados a jogar. Então, assim, aumentou a responsabilidade nossa, porque agora nós vamos ajudar a construir políticas públicas e nós somos especialistas. Porque até então, como que a maioria das leis, os projetos aconteciam? O deputado lá nas suas andanças do final de semana, ou mesmo durante a semana, recebia lá um bilhetinho de uma ideia de um eleitor. Ele voltava lá para a Câmara, para a Assembleia, e entregava para a assessoria e falava, olha, isso aqui como é que fizemos, tem sentido? Ele começava a pesquisar. Quando dava a sorte de achar alguém da nossa área, sucesso, até que a lei era mais ou menos. Senão, eles iam elaborando do jeito que podiam. Então, era difícil. Agora, a partir de agora, nós colocamos à disposição aí os 95 mil profissionais, né, presidente, à disposição para poder montar. Agora, lógico, depende da nossa atitude agora. Cada modalidade tem que se envolver. Isso a gente está falando de Paraná. Né? Mas tem já um projeto para fazer a nível nacional, que também vou deixar para o presidente falar, porque tem leis que são federal. Então, o CONFEA, que congrega todos os CREAs, está trabalhando também para tentar achar um espaço lá em Brasília para nós ter a frente parlamentar a nível nacional, lá no Congresso. Então, é outro projeto. Esse nosso já é o único CREA do Brasil que tem frente parlamentar. Então, é o único. Isso aqui é mérito desse cidadão aqui, ó. Ele lutou. Pegando um gancho, Clodomir e presidente Ricardo, a frente parlamentar, não a frente parlamentar, a agenda, ela surgiu aqui no CREA do Paraná? Ou ela já existia em outros estados também? Olha, com o nome Agenda Parlamentar, com um programa estruturado, ela surgiu no Paraná. Que havia em alguns outros estados são ações assim, isoladas em que se fazia, de certa forma, contato com políticos de tempos em tempos com alguma demanda nossa. Então, a agenda parlamentar... Pontuais. Exatamente, pontuais. Nós passamos a tela estruturada, de novo, com o presidente Cabrini, né? Antes da nossa gestão, teve o presidente Joel, antes aí o presidente Cabrini. Então, já há alguns anos, de uma forma... Agora nós temos documentos, que são os cadernos técnicos, os EBDMs. Nós temos um processo que é o que rotineiramente atualizar, como a Elisara colocou bem, olhar se esses cadernos estão atualizados, acessar os políticos. Na nossa gestão, o que nós elevamos, né? Criamos a sistemática então, dos períodos eleitorais. Antes do período eleitoral, a gente, numa janela de tempo, revisa os documentos e entrega para os políticos. Fomenta com as entidades. Olha, na sua cidade está aqui o que foi feito há tempos atrás. Estamos indo, vamos citar o exemplo agora concreto, nós estamos em 2023, 2024 eleições municipais. Nós vamos chegar no primeiro semestre do ano que vem. Associações, alguém tem alguma ideia para a sua cidade, para a sua região de projeto? Renova, entregue mais ou menos até o meio do ano. No meio do ano para frente vamos começar a agendar para os políticos. Então esta foi um passo a mais na questão da agenda parlamentar. À frente, né, para complementar o que o Clodomir mencionou, então, o que nós fizemos? O ano passado, no primeiro semestre, queríamos dar esse passo além, né, que dentro da Assembleia Legislativa, para que a gente pudesse discutir leis estaduais, nós tivéssemos, né, esse modelo da frente parlamentar. Chegamos no primeiro momento, né, articulando com deputados, e descobrimos que havia 15 frentes estabelecidas e que a Assembleia tinha no seu regimento um limite. 15. Que frustração, chegamos assim. Então, condição, né? Aí duas hipóteses que a gente conversou na Assembleia, né? Nós tivemos um deputado que é profissional do sistema, né? Engenheiro agrônomo, Márcio Nunes, né? Que foi secretário de Estado e à época estava como deputado estadual, falou, presidente Ricardo, temos duas chances aqui. Uma, solicitar que alguma das frentes que estavam instaladas na Assembleia desistissem, né? E aí descobrimos uma outra coisa, tinham 3 na fila. Então tinha que ser 3. E tirar 3. Segunda hipótese é mudar o regimento da Assembleia Legislativa para que mais frentes pudessem ser encampadas. E eu, no primeiro momento, falei, olha, não imaginava essa pretensão, né?
do CREA Paraná provocar uma mudança aí no regimento interno da Assembleia. Conseguimos, mudando o regimento da Assembleia. Claro, os deputados, né, pela essa provocação que a gente fez. Então, no ano passado, né, agora, um outro processo que a gente estabeleceu, uma data comemorativa, o CREA Paraná ele faz aniversário no dia 11 de junho. Então, nós propusemos para a Assembleia, assim, todo mês de junho, na data mais próxima ao aniversário, a gente teria um momento de fala na Assembleia e levaria, então, naquele momento foi a comemoração da criação da frente. Criada a frente, né, e que agora o que a frente é? Nós temos um conjunto de deputados que se comprometeram conosco, através de um coordenador da frente, que rotineiramente nós podemos lá na Assembleia conversar com eles, entregar projetos, conversar sobre projetos que estão em tramitação, ter fala em alguns momentos. Então nós temos algo organizado, estruturado, sistematizado que não havia antes. Como você bem mencionou, a gente fala pontualmente. Apareceu um projeto aqui que tem interesse, né? Opa, vamos lá e discutir. Mas não rotineiramente acompanhando as sistemáticas. Olha, aqui passou na CCJ, então esse aqui temos que ver a próxima fase. Então agora a frente estabeleceu esta relação. E aí, estabelecida a frente, né, e aqui o Clodomir tem me ajudado muito nisso, o que nós vamos trabalhar? Então vamos propor projetos de lei que tenham a ver conosco. E é isso que nós estamos fazendo. Então vou dando todas as regionais do CREA, levantando demandas que os nossos profissionais têm nos feito. E agora, de uma forma oportuna aqui em maio, dias 24 e 25 de maio, na cidade de Apucarana, nós vamos fazer uma grande reunião da nossa governança cooperativa. Então todos os colegiados, né, de uma forma muito participativa, a partir do que foi levantado, nós vamos escolher alguns projetos que serão encaminhados para a Assembleia, né? Serão sugestões de leis, como o Clodomir, eu acho que mencionou de uma forma bem feliz, com a nossa visão técnica. Não apenas, temos interesse nesse assunto, mas olha, somos pessoas que entendemos, estudamos, verificamos normas técnicas, leis que existem em outros estados, né, e estaremos ofertando essas leis. Limita a qualidade, né? Não é uma questão que sai da cabeça e, quero fazer tal coisa. A gente vai preservar os cuidados mais técnicos possíveis. Ou seja, nós não vamos colocar nenhum curioso falar do assunto lá. Então, isso dá uma segurança aí para o deputado que vai votar ou que vai abraçar a causa aí, que realmente aquilo, se ele for fazer um estudo aprofundado, o melhor que ele vai conseguir é aquela informação, não vai ser nada fora do que ele tem na mão. Então nós temos muitos exemplos aí, de situações aí que a gente poderia até dizer, mas o ponto é esse, e as duas, tanto a agenda parlamentar quanto a frente parlamentar, é contínuo, ela não para, né? Então até fica aqui para os colegas aqui da geografia, para que coloquem em suas pautas, constante, todas as pautas, essa é a discussão da agenda parlamentar. Porque quanto mais discutido, mais, vamos dizer assim, pautado estiver, melhor vai ficar a qualidade dessa informação para o momento que elas forem utilizar. Conforme for a situação, ela vai seguir para a frente parlamentar para tentar converter ela numa lei. Já ficou uma tarefa para vocês. Tá vendo? É isso aí. Procurou. E o diretor usou a analogia ali do futebol e me veio uma pergunta na cabeça. Assim, como que é escalado, então, esse time aí para atuar nessa frente parlamentar, para sentar ali na... Bem, acho que o presidente pode falar, mas a gente fez... Técnico do O presidente do time está aqui, eu sou o diretor. Mas é assim, eu vou deixar o presidente concluir, mas a gente se preocupou muito com isso. Inclusive, a gente já pensa, né, nos próximos passos, porque a gente tem certeza que esse processo assim, ele vai ser bastante acionado. E a gente vai ter que sentir isso no primeiro momento e na sequência organizar. Mas nesse primeiro momento, o presidente está coordenando toda essa parte política aí, e ele explica melhor aqui para como é que a gente está trabalhando aqui. Nós temos outros colegas, né, outros diretores, outros gerentes que estão atuando também para cada um fazer aí. E também quem é que vai, toda a comunidade pode propor, né? E o presidente explica aqui o que vai acontecer aqui agora em maio, em Apucarana, que é onde nós vamos fazer essa eleição, vamos dizer assim, das melhores ideias, como eu disse. Serão as primeiras. Isso não quer dizer que as primeiras ideias, primeiros projetos que a gente está pensando em encaminhar, as outras vão parar. Não. Talvez por conta de que algum esteja, a gente se olha, não está bem pronto isso aqui. Nós precisamos ainda ajustar alguns detalhes. Então deixa aqui para um outro momento.
agora vamos com que está mais, vamos dizer assim, afinadinho, já está pronto. Mas eu vou deixar o presidente que ele está bem mais afinado. Passou a bola para o presidente. Só tentando um bate-papo quase futebolista. Eu vou ficar pertinho. A técnica Elisandra deve ser como ela deve mexer com futebol na hora de folga. Aí ela é comentarista alguma noite. Pelo contrário. Mas, já que ficamos nessa metáfora, vamos continuar, né? Se eu falar, eu sou talvez o presidente do time, e o Clodomiro hoje ele está como técnico do time, que vai jogar, né? Assim, tá vendo as táticas, a estratégia, a defesa, ataque. O CREA ele já tem, como eu mencionei, uma estrutura de governança cooperativa, né? Nós temos conselheiros que participam da plenária, então é um grupo que interage conosco. Nós temos uma riqueza no CREA Paraná, né, que poucos estados têm, que é um conjunto de entidades de classe. Está aqui um grande exemplo. A AGB Maringá, motivada até pelo nosso edital, né, de chamamento, criando um projeto, interagindo com a sociedade, levando produtos, serviços do nosso conselho. O Paraná ele tem hoje quase 100 entidades de classe. Então, associações de engenheiros e arquitetos, associações de engenheiros agrônomos, associações de geógrafos, né, em algumas cidades com outras denominações, clube de engenharia, mas envolvendo, por exemplo, engenheiros florestais, meio ambiente, toda a nossa gama de profissionais. Então, a gente tem mobilizado essa base de entidade de classe através de um colegiado que a gente chama CEDER, Colegiado das Entidades Regionais. Nós temos 8 regionais e o Clodomiro estamos percorrendo. Então, em cada uma, estamos hoje aqui em Maringá para um trabalho desse. Vamos conversar com as entidades dizendo o seguinte: está aqui a Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar ela tem um processo para colocar propostas de lei e vocês, por favor, venham discutir conosco, sugiram, né? Temos um outro grupo que é os inspetores, temos um comitê chamado empresarial que representa os CNPJs, as empresas que estão registradas no Conselho. Então, nós chamamos todo esse grupo. Não, aí, Clodomiro, precisamos trabalhar com esse grupo. E aí ele vai coordenar, então, dentro dessa base nossa de profissionais, quem vai colocar as propostas, como elas serão escolhidas, né? E aí vai ter um grande evento, como a gente colocou, reunindo toda essa governança, cerca de 130 pessoas, e que elas irão debater os várias propostas que nós já estamos levantando, podemos citar alguns aqui, e que aí vão ser escolhidas como prioritárias nesse momento. Bem dito pelo Clodomiro, não quer dizer que o trabalho para agora. A gente achou que numa rodada inicial da Frente Parlamentar, a gente deveria sim discutir, debater, criar esse processo e levar para a Assembleia, né? Então, em maio fechamos isso e no dia 19 de junho, que é o mais próximo aniversário do CREA, nós estaremos comemorando, né? Neste caso será os 89 anos do CREA, ofertando lá, né? A gente não fechou um número, né? Uns 8, 10, talvez 12 projetos de leis que serão então trabalhados pela Frente Parlamentar. Então esse é o trabalho que nós estamos no momento em realização. E tanto a Frente Parlamentar quanto a Agenda Parlamentar, elas também acabam atuando como um agente ali, um programa de fiscalização. Isso é interessante, porque eu ia perguntar isso também. Estava na cabeça. Porque assim, o Ascari falou sobre a questão das leis serem técnicas, né, dos projetos serem mais técnicos, e isso vai favorecer na ponta, né, que inclusive esse assunto, você vê, ele é natural, o caminho é esse, né? Porque assim, eu tenho um exemplo claro. Sexta-feira passada, nessa minha caminhada aí de secretaria, de ser secretário, então o pessoal me convidou para fazer uma palestra lá em Santo Antônio da Platina para falar sobre estados rurais e internet no campo. Já tinha implementado isso como nossa agenda parlamentar praticada, né? Aí eu fui lá e tinha alguns prefeitos, vereadores, enfim, na sala lá, né? Secretários de Agricultura, Meio Ambiente, que era esse público que estava sendo esperado lá para nós conversar. E um prefeito me falou assim, fez algumas perguntas, né? E ele dizia o seguinte, que ele conseguiu fazer começou a fazer uma boa gestão quando ele contratou profissionais das engenharias, agronomia, né? Por quê? Porque eles começaram a fazer projetos e captar recursos. Entendeu? Então, veja, o que nós estamos fazendo aqui?
Nós estamos orientando de uma forma técnica como tem que fazer as coisas. Naturalmente, nós vamos criando espaço para os profissionais, ou seja, nós não vamos arrumar emprego. Naturalmente, os profissionais vão se encaixando no mercado, porque não tenha dúvida, o prefeito já foi assim, para mim foi, até eu falei, esse prefeito tem que fazer uma matéria no CREA, para que todos os prefeitos entendam. E eu, como trabalhei 8 anos na prefeitura, o prefeito que nós tínhamos lá, ele tinha sido deputado, eu já sabia, então foi muito bom para nós também isso. Ele não ia para Brasília e para Curitiba sem uma mala, ele ia com a mala de roupa e uma de projetos. E esses projetos eram feitos por equipe técnica. Porque você não consegue, porque uma prefeitura, pequena, média ou grande, só com a renda, a receita dela, ela não consegue fazer grandes avanços. Consegue ter uma boa administração e tal, mas para ter grandes mudanças, ela depende de uma emenda parlamentar, de um recurso do Estado, governo, ministério, alguma coisa assim. E você não consegue, a gente ouve toda hora falar isso. Dinheiro tem, recurso tem, não tem projeto. E quem é que faz projeto? Então, tá aí, eu acho que... E agora que a gente organiza isso. Olha, pessoal, como fazer isso, como fazer aquilo, aí tudo isso envolve as nossas modalidades, nossas profissões. Então, essa pergunta, essa questão que vocês debateram aqui é justamente isso. Isso que você falou, Ivaldo, acho que até para dar exemplos do que nós temos de projetos, e envolver bem o que você falou de fiscalização. Um dos projetos que nós estamos estudando é de inspeção predial. O que é inspeção predial? Nós vemos algumas edificações que elas, ao longo do tempo, elas começam a ficar envelhecidas e nós deveríamos ter uma prática como existe com veículos, por exemplo, de rotineiramente fazer manutenção. Nós não temos isso. Então, primeiro, nós temos uma lei federal, voltando à ideia lá onde a gente atua no governo federal, na Assembleia, no Congresso Nacional, né? Seja na Câmara ou no Senado. Existem alguns projetos de lei tramitando, e nós rotineiramente vamos lá. Até dentro de uma organização federal que se fez, quando há um deputado do seu estado, você vai lá enquanto presidente de CRENE, junto com o apoio do nosso Conselho Federal, e discute com ele. Então, de inspeção predial até a legislatura passada, e deputado até da região de Curitiba, de Pinhais, né, o Luizão, ele estava como o relator da lei de inspeção predial, que dá diretrizes gerais nacionais. Nós estamos discutindo uma lei estadual e depois, ao fim, Maringá já tem uma lei. Talvez ela precisasse ser melhorada, porque ela foi uma das primeiras leis. Mas o que acontece? Passa o tempo e a gente precisa renovar, né? E aí, veja, a lei ela vai fazer exigências de que determinadas edificações de tamanhos grandes, vamos pensar shoppings, rotineiramente engenheiros façam verificações e assegurem que ela está dentro das normas, que tem segurança. Isso, quando descobrir no final, acaba sendo um espaço de trabalho. Mas quem ganha especialmente com isso é a sociedade. Porque, infelizmente, de tempos em tempos, a gente vê acidentes. Uma marquise que não foi bem cuidada, ela chega a cair e até criar acidente, com óbito, né? E com uma situação que vem a agravar. Então, veja, é uma situação, como você falou. Como é que o CREA pode fazer fiscalização? Se uma lei exige determinado, de tempos em tempos, que haja um laudo por um profissional, e aí ela vai fazer a fiscalização. Isso também é periódico. E periódico. Igual, né? Então, no caso, se a lei está sendo cumprida, dessa área. Vou fazer um exemplo que eu estou aí, de até... Monitorando. Né, eu estou, assim, fazendo umas presas, né? Isso a gente está ofertando, inclusive, porque a inspeção predial, a gente aprovou uma minuta na plenária do CREA para que os municípios tivessem, né? Agora, um outro exemplo aí, ligado à parte de diversões, parques aquáticos, tá? Algo que eu estou usando agora, até na discussão da agenda parlamentar, sobre os tipos, uma das nossas regionais, até tentar lembrar quem que era, se era aqui em Maringá, alguma das regionais foi Ponta Grossa e o pessoal de Castro, acho que isso, encaminhou uma proposta de fazermos uma lei estadual sobre parques de diversões e parques aquáticos. Regulamentar isso, né, assim. E aí vou dar um exemplo prático e até, diria assim, infelizmente, de uma tragédia que aconteceu não no Brasil, nos Estados Unidos. Convido também as pessoas, eu gosto de fazer como professor, né, Nivaldo Social, dá uma olhadinha na internet depois, leia mais sobre o assunto, né. No estado do Kansas, um grupo de empresários lá, e um empresário em particular,
querendo fazer um parque aquático assim, impactante. Ele fez o parque aquático e quis fazer um daqueles brinquedos que chamam a atenção porque tem recorde mundial, né? Deu um nome até em alemão, Verrückt, que tem um similar no Brasil, o Insano, né? O nome que significa insano. Para quem já foi em Fortaleza no Beach Park, né? Tem o Insano, né? Eu já fui algumas vezes, nunca fui no Insano, né? Assim, que não tenho coragem, né? Assim, Exatamente. mas nesse caso desse parque lá, o que aconteceu no Cassas? Ele, sem um projeto de engenharia, começou a fazer por tentativa e erro. Começou assim. E os que erraram? O que aconteceu? Mas vejam a história que eu vou contar para vocês verem a gravidade. Ele, por tentativa e erro, ele fez um projeto assim, vou fazer o toboágua recorde mundial, chamar o Guinness, né? Foi fazendo o projeto. Era mais íngreme, assim? Mas ele tinha uma especificidade. Ele quis fazer algo assim, que descia no primeiro toboágua, depois teria uma subida, né? E uma nova, como se fosse uma segunda onda, né? Assim. E aí começou a testar, como se faz também projetos de engenharia, mas em engenharia a gente calcula primeiro teoricamente, né? Peso das pessoas mais leves, mais pesadas. E ele foi simplesmente assim, jogando botes, né? Ele bolou o brinquedo com bote, com as pessoas dentro do bote, com água para o toboágua escorregar. Aí nesse embalo aqui, percebi que dependendo do peso das pessoas não subia. Aí ele bolou um sistema que dava jato de água e ele continua e fazia essa nova voltinha. Só que nesta situação também dessa nova volta, ela podia espirrar algumas pessoas para fora. E aí como é que ele, de novo, tentativa e erro, sem nenhum profissional de engenharia. Uma pessoa que de 47 quilos. Veja, mas olha o que aconteceu. Ele fez uma proteção com estrutura metálica e telas, né? De novo, está tudo na internet, para quem quiser ver esse caso, né? Correu no estado do Kansas. E aí, inaugurou o parque, estava fazendo propaganda que era uma atração recorde mundial, que tinha só naquele parque. E num dia, ele convidou, assim, para fazer uma propaganda especial, os congressistas do Kansas, e como se fosse que lá nos Estados Unidos, vocês sabem, eles têm estados que têm, né, determinadas diferenças. O Congresso do Kansas lá como no Brasil, o Congresso Nacional tem um Senado e um equivalente à Câmara, né? Então tem deputados estaduais, senadores estaduais. E o deputado estadual, equivalente ao nosso deputado estadual, levou um filho de 10 anos que foi este brinquedo. O caso dos 46 quilos. Esse menino Exatamente. que já era uma outra coisa fora das normas. Ele, com 10 anos, ali outros 2 foram no bote. E, infelizmente, o menino, ao descer naquela lombada, foi espirrado por fora do brinquedo e foi decapitado. Isso está na internet. Esse caso está narrado. Isso em 2016, vejam, recentemente. O pai dele, e veja o seguinte, o pai dele, que é um equivalente de deputado estadual, muito impactado, levou para o Kansas uma proposta de lei regulamentando que parques aquáticos, parques de diversões, todos eles devem ter projetos de engenharia, que é o correto, manutenção periódica, verificação, porque envolve, estamos lá brincando, nos divertindo, mas isso é muito sério. E é triste a gente pensar que essa lei só foi feita após uma situação. O que acontece também muito aqui também no Brasil. Após situações, pizzas, coisas, uma tragédia. Então... Infelizmente, muitas leis elas surgem após tragédias. Né? Esse caso, até a gente lendo lá um pouquinho mais, entendeu o seguinte, os estados em volta tinham legislação. Missouri, todos os estados perto do Kansas. Por que foram se instalar no Kansas? Porque o Kansas liberava e dizia o seguinte, não, simplesmente... É possível fazer uma autodeclaração dizendo que você fez um estudo e que não precisava nenhum engenheiro, nenhum profissional se responsabilizar. Então, há assuntos que necessariamente precisam ser regulamentados, precisam ter profissionais e esses profissionais, claro, vão fazer estudos que vão levar a mais segurança. É por isso que a gente, como o Clodomir mencionou, a gente não quer diretamente, olha, queremos emprego para engenheiro. Não, mas profissionais que atuam trazem segurança para a sociedade. Então, em algumas áreas como essa, e fiquei muito feliz, inclusive, de ver, quando eu fui estudar, nós temos um caderno técnico que fala sobre parques de diversões. Mas no Paraná nós não temos uma lei adequada ainda que regulamente
a questão dos parques de diversões, parques aquáticos. Para mim é uma novidade não ter para parques de diversões, porque nós temos aqui na região um grande parque, né? Um parque aquático grande, que muitas pessoas vão, graças a Deus, acho que nunca aconteceu nenhuma acidente, acho que nem acidente pequeno, né? Que pudesse. Na verdade, a ideia agora é justamente essa, é nós ser proativos. E tem um exemplo que eu sempre procuro comentar também, que é a inspeção nos elevadores. Você não se sente seguro quando tu entra naquele elevador e vê lá um carimbo do CREA que foi fiscalizado? Sim. Você entendeu? Esse aqui foi revisado, tá aqui o prazo de validade, o cara olhou os cabos de aço, laços, freios, tá tudo em ordem e tal. Né? Uma inspeção de saúde, né? Você tem que... Aqui o profissional responsável veio aqui, verificou, o técnico veio aqui, analisou, está inspecionado. Então, isso é defesa da sociedade. É na prática. E é nesse sentido que a gente está propondo. Esse trabalho, por exemplo, nos hospitais também. Hoje, a maioria das cirurgias são com equipamentos que dependem da engenharia. Então, o profissional tem que estar do lado lá. Imagine uma cirurgia pela metade lá e dá um problema. Os riscos que tem de um ar-condicionado não estar bem instalado, não ter manutenção, a contaminação que ele pode trazer para a família, para quem visita, ou para o ambiente onde ele está instalado. Tem vários exemplos que nós podíamos dar aí na agricultura, aí na geografia. Hoje mesmo, lá com o professor Aldo, eu fui levar um projeto para ele, né? Uma solicitação, uma demanda da nossa universidade, aqui estadual de Maringá, e eu só levei aquilo que a engenheiro de produção me passou, né? Porque eu, na minha formação, eu não posso calcular na minha cabeça algo que eu não tive na minha graduação. Mas então, a professora em questão de engenheiro de produção atendeu ao meu pedido, calculou tudo que eu precisava, inclusive levou uma engenheira civil especialista em acústica, que já de ouvida, foi muito interessante, viu, professor? Porque ela chegou e eu fui falando com ela em palavras leigas, né? Ela já estou ouvindo aqui que realmente não, tal, foi usando os termos técnicos corretos e tal, já calculou, foi no anfiteatro, já bateu o ouvido, já sacou qual era o problema. Então, assim, é muito diferente você tratar com um profissional capacitado, formado nas áreas em questão. Mas você veja, né? Eu acho que a gente deu vários exemplos aqui, mas eu gostei quando você enfatizou da ligação Por que a agenda parlamentar, a frente parlamentar com o CREA, né? De novo, fiscalização. A melhor forma de fiscalizar é a gente ter uma legislação adequada em que depois diretamente ela faça algumas exigências e que a gente possa, enquanto CREA, verificar. Por exemplo, nesse caso que eu mencionava dos parques. Olha, quem foi o engenheiro que projetou e rotineiramente o CREA pode ir lá a manutenção. Se a lei pode determinar que fosse anualmente, é preciso fazer um laudo de que os equipamentos estão adequados, estão com segurança para os usuários. Então o CREA vai lá solicitar, e olha, cadê a fiscalização? Cadê aqui os profissionais? Cadê o laudo que diz? Vai ter. Então, novamente, acho que foi bem feliz, tem tudo a ver. A melhor forma de fiscalizar é ter uma legislação adequada que regulamente o assunto. As evitar os acidentes, né? Porque não, vocês veem depois do acidente, Exatamente. E a agenda parlamentar é uma política pública, né? Exatamente. Acho que a tradução aí da agenda parlamentar poderia ser política pública do CREA, porque o CREA atravessando, né? A gente fala assim na universidade, a universidade precisa atravessar Colombo, né? Chegar na sociedade. Então, é uma forma do CREA atravessar Colombo, né? Estar junto da sociedade, colocando questões e protegendo-a de em qualquer... A gente conversa muito que a nossa comunicação, ela esteja até muito boa entre nós, mas nós precisamos melhorar, conversar mais com a comunidade, para eles saberem. A gente anda, esses 95 mil profissionais andam no meio dos paranaenses aqui de forma invisível. Eles não sabem, muitas vezes, da importância que um engenheiro que construiu, edificou aí um prédio, uma instalação pública, um hospital, o que envolve aquilo, a responsabilidade de quem é ele. Enfim, que cuida de qualquer, o mesmo veículo, um avião, tudo aí tem engenharia. E a gente anda invisível, se enxerga lá o pintor que está pintando, o cara que está sentando lá, a parede lá, né? E cadê o engenheiro, cadê a... Então, a partir desse momento, a gente pensa também que a sociedade nós precisamos ter mais esse contato com a sociedade e saber que existem profissionais bons, capacitados, e hoje nós temos, olha, tem muita coisa aí para contribuir, tem coisa, sempre vai ter coisa para melhorar, sempre vai ter, as mudanças, elas estão aí,
Mas eu acho que a gente praticando o que a gente tem hoje, a qualidade de vida nossa vai ser muito melhor. A segurança nossa pode ser sempre melhor. Na minha cabeça tá só assim, será que no meu prédio no elevador tem a fiscalização do CREA? Não, a Eu vou chegar... Essa questão, nós falamos da Boate Kiss, né? Tinha prédios aí que não funcionava registro, os bombeiros foram fiscalizar, não saía água, a porta ia para dentro, não ia para fora, quer dizer, tinha, mas não funcionava, porque também... Então, são coisas que a gente vai ter que passar a refletir mais, né? Esse exemplo da Boate Kiss é muito simbólico, né? De uma maneira extremamente trágica, né? Mas vendo lá o documentário, né? A questão toda foi acústica, né? Porque era um prédio onde tinha o centro da cidade. Tinha que abafar. Abafa-se com o quê? Nós somos pessoas. Mas não se verificou saídas, emergências, avaliou o risco, prédio muito antigo, né? Não se avaliou, tampar as janelas dos banheiros, né? Coisa que... Então todo mundo ficou desorientado na escuridão, né? Então assim, foi falta de... E realmente uma fiscalização, falta mesmo de... Exatamente. E exigir que num relatório de impacto de vizinhança, o estudo, se exigisse também a engenharia no prédio. Isso aí, para a atividade. Com certeza. E de que forma que daí a sociedade civil, né, organizada, também pode contribuir com a frente parlamentar, com a agenda parlamentar? Tem muitos assuntos que a sociedade, ela diretamente, né, ela pode ser impactada e ela trazer para os nossos profissionais. Nós discutimos regionalmente, participamos de conselhos. Então, a ideia é trazer pautas que sejam que mais traga vantagem para a sociedade. Até uma discussão que eu tive recente com o governo foi: como é que nós iremos escolher estes projetos que nós vamos levar para a Assembleia? Eu acho que nós temos que direcionar para projetos que tenham a maior amplitude dentro do Paraná, que possam impactar de forma de segurança e que também possam efetivamente virar projetos, serem implementados, né? Acho que sempre a discussão é boa. Nós somos de universidade, hein, Ivan? Eu sou professor universitário, eu falo, se me deixar eu fico aqui até amanhã debatendo, né? Assim, mas aí nós temos que ter uma preocupação, que a população nos traga. Então, olha, o que está afligindo mais a população? Claro, eu acho que este é um formato, não é? Falamos aqui de arborização. Olha, tem ocorrido problemas mais frequentes? Por que precisa ter um plano de arborização? Porque quando há tempestades, a ventania, elas podem levar claro, a cindários, ou a própria árvore de uma forma inteira, cair sobre veículos, atingir pessoas. Olha, o que está sendo mais frequente, né? A gente tem tido muitos problemas climáticos. Então, eu acho que a população nos ajudaria muito em trazer uma pauta que a afete e que seja relacionada aos nossos profissionais. Um outro formato, é claro, nós profissionais precisam ver o futuro. Nós precisamos regulamentar 5G, drone, né, uma série de itens, e isso também vai impactar a sociedade, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente fazer. Com certeza. Eu acho assim que esse tema duraria, acho que umas 20 horas de conversa, de podcast, né? A gente até convida, né, tanto o presidente quanto o diretor a voltar no Geocast. Mas eu acho que a gente conseguiu esclarecer bem, apresentar muito bem o que é a agenda parlamentar, a frente parlamentar. Agradeço muito a participação, presidente Ricardo, diretor Clodomir, pela participação. Já passou 1 hora, mais ou menos. 1h15. Tem mais montão de coisa para falar. Nossa, foi tão bom, eu acho que fluiu tão bem. Inclusive, né, gostaria de deixar aberto para alguma consideração final, né, que a gente possa... inclusive o site, né, que a gente vai colocar, o Giovanni vai colocar ali no nosso GC. Viu? Vai para o YouTube da associação, vai para o Procrea. Isso, vai para nossas redes sociais, Spotify, né? Tem também isso aí. Nós já pedimos, inclusive, presidente, para que fosse criado o Spotify do CREA, e a gente, assim que tiver, a gente vai disponibilizar lá também. A gente manda e eles disponibilizam lá. Ok, obrigado aí pelo apoio aí. Da minha parte, até já encerrando, agradeço, tenho visto aqui os materiais criados pela AGB, quero parabenizar a AGB e o Erivelto em particular, porque tem sido de alta qualidade. E eu mesmo, toda vez que sai um novo curso, sai um material novo, eu nas minhas redes sociais, né, particulares, eu faço questão de destacar e dou tema agenda parlamentar
fica o convite, eu acho que para não ser aqui mais extenso, dê uma olhadinha no nosso site, no portal da Agenda Parlamentar, que vocês estarão verificando os movimentos que serão feitos para a parlamentar. Mas, obrigado, acho que olha, foi muito bacana, fluiu bem a conversa. Obrigado. Obrigada, presidente. Eu também só quero agradecer e dar os parabéns, porque olha, uma estrutura dessas, eu diria assim, presidente, nós teríamos que ter em todas as nossas regionais, pelo menos, para começar. Mas eu diria que poderíamos ter até nas inspetorias, né? Porque a importância, né? E vocês estão de parabéns por assumir esse papel aqui, porque ele é muito, assim, explicativo, didático e... Enfim, a gente precisa disso, a gente tem que ocupar esses espaços. Vocês estão de parabéns, eu agradeço aqui a oportunidade, fico à disposição, sempre que precisar meu apoio, não for preciso, tá? Um grande abraço e foi uma honra poder. Nós agradecemos imensamente a agenda de vocês disponibilizarem estar aqui conosco, né? Para prestigiar o GeoCast. E também ao CREA por disponibilizar também esse espaço, ao edital de fomento, que eu acho que começou também, seria um tema também o edital de fomento, né, presidente? Começou a sua gestão, né? E tem proporcionado às entidades, né, realizar projetos importantes, né, não só a GB, mas outras também pelo Paraná. Tá, assim, a gente agradece também muito por essas oportunidades para o presidente Clodomir. Obrigado, parabéns. E eu agradeço você, Crivellto, pela iniciativa do GeoCast, por ter me convidado. Mas em breve, né, eu tô sempre aqui aprendendo com o GeoCast, com os nossos convidados. Em breve a gente volta com mais episódio, mais um tema de interesse, tanto para a classe quanto para toda a comunidade. Até mais.